Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou Renato Rosa e começa agora aqui na CNT Multi o programa Viva Fazenda. Roda a vinheta. Abrir um negócio, construir um empreendimento ou iniciar uma atividade que possa impactar o meio ambiente parece simples no papel. Mas, como diria qualquer produtor rural ou empresário que, antes da obra começar, tem personagem importante no meio dessa história: o licenciamento ambiental. Em Fazenda Rio Grande, a Secretaria do Meio Ambiente é quem cuida dessa missão que mistura natureza, legislação e, claro, uma certa quantidade de formulários. Mas calma, apesar da fama de burocrático, o licenciamento ambiental tem um objetivo bem claro: garantir que o desenvolvimento da cidade aconteça sem deixar um rastro de problemas ambientais. É como vamos conferir nessa matéria agora. Com vocês. O licenciamento ambiental é uma das principais ferramentas de controle e proteção do meio ambiente. Mas até onde ele vai? E quais são os limites entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental? Para sanar essas dúvidas, fomos até a Secretaria do Meio Ambiente conversar com Leonardo. Qual é a função do licenciamento ambiental e por que ele é obrigatório? O licenciamento ambiental, antes de mais nada, ele tem que observar, assim como toda lei, todo ato administrativo, as regras constitucionais, né? E a Constituição, ela traz uma ampla gama de proteção ao meio ambiente. E no direito ambiental, para que a gente possa trabalhar sobre o licenciamento, a gente se baseia no princípio da prevenção. Então, o Estado, ele não age somente de forma repressiva. O licenciamento, ele serve justamente para que o empreendedor, ele tenha um direito de que aquela atividade que ele está exercendo é autorizada pelo ente estatal, mas também de que será cumpridas as condicionantes, limites técnicos impostos para que ele não extrapole aquilo que lhe foi licenciado, né? Então, o licenciamento ele surge, sobretudo, sob o viés de prevenção e também de precaução. A questão legal é instituída através da Lei 6938, de 81, que ela disciplina as regras do licenciamento ambiental. E todo empreendimento precisa de licenciamento ou existem exceções? Na verdade, o licenciamento, ele passa a atuar, né, a ser necessário, a depender da atividade que aquele empreendedor ele vai realizar. Por exemplo, há atividades de menor potencial ofensivo, que não causam uma poluição, por exemplo, um escritório administrativo, que não há uma finalidade de o porquê ele ter um licenciamento ambiental, então ele pode ser dispensado, mas isso é uma análise de caso a caso, né? E existem também outros tipos de situações que elas podem ou exigir ainda mais ou trazer uma certa flexibilidade. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E quais são os principais erros ou irregularidades constatados nos processos de fiscalização? Comumente, nas realizações de fiscalizações, felizmente a gente acaba se deparando não somente nos locais clandestinos, mas também em locais que são devidamente regularizados, que as empresas, seja por falta de conhecimento técnico daquilo que lhe foi licenciado, que lhe foi autorizado, extrapolam as suas atividades, ampliam, né, a sua área de atuação sem que isso obedeça às condicionantes do licenciamento. Então é muito comum você verificar uma empresa que ela pode produzir ali
a sua atividade que vai causar um lançamento de efluentes em um nível adequado, que é o nível licenciado, e ela acaba, às vezes, fazendo 3, 4 vezes mais esse descarte, né? Então, a gente vê que o mais comum é a falta de conhecimento, mas também há situações em que, pela livre, consciente vontade, a pessoa, né, o empreendedor, ele acaba extrapolando esses limites, achando que a fiscalização é somente para determinados tipos de atividades, né, que não vai acabar incidindo sobre ele. E o licenciamento pode ser revisto ou cancelado depois de ser concedido? Sim, o licenciamento, assim como todo ato administrativo, ele não tende a ser absoluto. Então, a própria administração pública, sob um princípio de autotutela, ela pode, né, de ofício, cancelar um ato, convalidar ou revogar em parte esse ato, mas também numa própria fiscalização em que se verificou-se que a empresa, embora licenciada, extrapolou os limites, e esses limites para fins de prevenção e, né, também do desenvolvimento sustentável, pode ter o seu licenciamento cassado, pode ter a sua atividade embargada, interditada e, né, proibida de funcionar. Como garantir que as condicionantes ambientais sejam realmente cumpridas? Para isso, é necessário que haja uma fiscalização efetiva, né? Então, a gente sempre busca que essa fiscalização ela seja realizada em campo, ela seja o autocontrole. Então, a própria empresa ela é obrigada a, por determinadas situações, apresentar os documentos comprovando que está regular. E também a fiscalização não é somente o próprio poder público no local, né? As denúncias, elas ajudam muito. Então, aquele cidadão que se sente prejudicado por uma determinada atividade, ele tem o direito de procurar para que a prefeitura, o órgão, enfim, estadual, qual seja o competente, realize essas análises para que, né, seja verificado se as condicionantes estão sendo efetivamente cumpridas, né? A Secretaria do Meio Ambiente segue equilibrando desenvolvimento, legislação e preservação. Pode até ter um pouco de papelada no caminho, mas a ideia, gente, é simples. Garantir que a cidade cresça sem esquecer que árvores, rios e qualidade de vida também fazem parte do projeto. Casos de violência contra a mulher continua sendo um dos problemas mais graves enfrentados em todo o país. E em Fazenda Rio Grande não é diferente. Quando um crime chega ao extremo do feminicídio, a cidade inteira sente o peso da tragédia. E é justamente nesses momentos que a estrutura de apoio, como a Secretaria da Mulher, mostram quanto são necessárias. E se tem uma coisa que a equipe da Secretaria tem mostrado todos esses dias, é que a violência não é drama, não é briga de casal ou coisa que se resolve em casa. É assunto sério e precisa de apoio profissional, proteção e informação. E na matéria de hoje, vamos conhecer toda a estrutura da Secretaria Municipal da Mulher por dentro. As funcionárias que trabalham diariamente para corresponder à altura dos casos. E também a Secretaria vai receber o apoio especial do delegado civil, que vai explicar todo o processo. Vamos aprender juntos? Roda a matéria. A Secretaria da Mulher ganhou um reforço em combate ao feminicídio, que é um tema onde precisa ser tratado com informação, orientação e cuidado. Em Fazenda Rio Grande, a proposta hoje é justamente ajudar a população a entender melhor esse assunto, reconhecer situações de risco e saber onde buscar apoio. Conversamos agora com o delegado Antônio Bispo. Delegado, para que a gente possa orientar melhor a população, o que é o feminicídio e como esse tema deve ser compreendido pela sociedade? O feminicídio é a morte de uma mulher por questões de violência de gênero.
Então, nem sempre que uma mulher morre, nós temos o feminicídio. Se tiver, por exemplo, uma briga no trânsito, alguma coisa assim, e uma pessoa matar a outra, matar uma mulher, nem sempre vai ser feminicídio. Agora, se envolver violência doméstica, questão de gênero, aí nós temos o feminicídio. E o autor pode ser homem ou mulher. E antes dessas situações extremas acontecerem, geralmente existem sinais. Quais atitudes ou comportamentos merecem mais atenção? Geralmente, quando o relacionamento não vai bem, há sinais. Então, há uma discussão mais acalorada, empurrões. Inclusive, existe um ciclo de violência, né? Geralmente, quando acontece isso e depois o envolvido, o autor, ele se desculpa, volta atrás e o relacionamento volta a ficar bem, depois de um certo tempo, isso reinicia. Então, volta o ciclo de violência e cada vez mais escalando. Ou seja, se volta com um empurrão, daqui a pouco tem um tapa, outros tipos de agressões até chegar no feminicídio. Mas dificilmente começa do nada. Muitas vezes a violência começa de forma silenciosa, não é mesmo? Como identificar quando uma situação deixa de ser saudável? As questões que envolvem violência doméstica têm vários tipos de início, mas geralmente envolve supostas traições, discussões, patrimônio, filhos. Então, essas questões, junto com álcool que potencializa, álcool e outras drogas que potencializa, é um forte indício de que estamos prestes a iniciar um comportamento agressivo. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. O papel da família, dos amigos e da comunidade na prevenção dessas situações é muito importante? Geralmente a mulher fala para alguém, para uma melhor amiga, para uma mãe. E a pessoa que ouve isso deve apoiar. Apoiar em que sentido? Ou comunicar às autoridades, ou ajudar para que essa mulher fale sobre isso para as autoridades. Porque a violência geralmente não é percebida no início pela mulher como violência. Ela acha que foi uma discussão mais acalorada e fica por isso mesmo. Mas se ela falar isso para outra pessoa, quem está de fora do relacionamento pode identificar ali uma violência e falar para ela procurar as autoridades. E por que é tão importante procurar ajuda logo nos primeiros sinais? É por causa do ciclo de violência. Então, se esse relacionamento for ou deixado para lá ou consertado no início, o risco de uma escalada diminui muito. E quais tipos de apoio e orientação estão disponíveis hoje para as mulheres que se sentem em risco aqui na Secretaria da Mulher? A mulher que se sente em risco pode procurar a Secretaria da Mulher ou pode procurar diretamente a Polícia Civil, que nós temos um cartório de vulneráveis ali que vamos tratar disso. Quando a mulher procura aqui e a Secretaria percebe que há um crime, encaminha para a Polícia Civil. E se verificar que precisa de outros tratamentos, como por exemplo CRAS, CREAS, é encaminhado conforme a necessidade. E para quem está assistindo agora, qual a principal mensagem de cuidado e prevenção que o senhor deixa? Principalmente, cuidado com quem se relaciona. Muitas vezes, e isso não estou colocando a culpa na vítima não, tá? É só uma orientação para a vítima. Às vezes conhece por um aplicativo e leva diretamente para casa, ou inicia um relacionamento sem conhecer a pessoa melhor, ou os pais e tal, como essa pessoa trata os pais, etc. E aí está entrando no relacionamento fadado ao fracasso, que pode culminar numa situação de violência. Então, existem outras questões também de violência doméstica que não é só entre relacionamentos. Por exemplo, existe bastante situações de filhos que são dependentes químicos que agridem os pais. Aí é uma outra complicação, porque geralmente os pais não querem que esse filho seja preso. Ele só quer tratamento, os pais só querem tratamento. Então procura a Polícia Civil e nesse caso o que nós podemos fazer é muito pouco. Porque poderíamos solicitar uma medida protetiva, mas às vezes o pai não quer que o filho saia de casa. Então, nesse caso, para tratamento químico, nós temos outras saídas que não seja exatamente a medida protetiva de urgência.
Além do atendimento às vítimas, o órgão também investe em campanhas de conscientização e, claro, ações educativas. A ideia é simples: quanto mais cedo a sociedade reconhecer os sinais de violência e apoiar quem precisa, maiores são as chances de evitar que histórias terminem em tragédias. No meio de um tema pesado, fica o lembrete importante: pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. E em cidades como Fazenda Rio Grande, a rede de proteção existe justamente para que nenhuma mulher precise enfrentar esse tipo de situação sozinha. Pois é, o programa mais uma vez chegou ao fim, mas não esqueça, estamos aqui sempre às 22h30, esperando você para aprendermos juntos, vivenciarmos juntos todas essas matérias que emocionam e faz parte da nossa história. Tudo isso aqui na CNT Multi. Eu sou Renato Rosa e este é o programa Viva Fazenda. Até mais.